Ele é um perdedor solitário, mas sua vida muda quando uma garota aparece em sua porta pedindo abrigo. Eu sou o tio Rock. Deixe o like e bora lá. Tudo começa com Yokoya, que estava preguiçosamente dormindo até o meio-dia, mas de repente alguém toca a campainha, forçando-o a se levantar. Quando ele vai até a porta e olha pela câmera, vê uma jovem de aparência refinada, lembrando vagamente uma certa autômata de cartas famosa, pedindo para ser contratada como sua empregada. Após deixá-la entrar, Yokoya a convida a sentar-se no sofá, oferece uma bebida e começa a pensar consigo mesmo. Ela está ali para vender seus rins ou talvez algum pozinho suspeito da alegria. Ele então pergunta sobre suas experiências anteriores como empregada. No entanto, em vez de responder diretamente, ela revela que trabalhou como assassina, encarregada de eliminar pessoas que se rebelaram contra seu mestre. O mesmo que a enviou ali. Yokoya acha que é piada, mas ao perceber que ela fala sério, começa a ficar inquieto. Ele pergunta sobre o tal mestre e a relação dele com sua própria família. A jovem começa a contar uma história bizarra. O chefe dela tinha um peixe dourado que teve um filhote que virou um cachorro, que por sua vez viveu em um lugar chamado Nema. Esse indivíduo, aparentemente, era amigo da mãe de Yokoya. Frustrado, Yokoya dá um leve tapa na mão dela, mas logo percebe que pode tê-la irritado, então tenta mudar de assunto. Ele pergunta sobre suas técnicas especiais de assassinato. Os dois saem para fora, e então ela saca algumas facas, dá um mortal para trás e as arremessa com precisão em uma árvore. Ela mostra com orgulho que sua especialidade é o lançamento de lâminas afiadas. Ela sorri satisfeita e diz que isso é apenas uma das muitas habilidades que possui como ex-assassina. Apesar de estar impressionado com seu talento, Yokoya decide que não pode empregar uma versão feminina do Baba Yaga como sua serviçal. Embora pareça decepcionada, ela entende a decisão, pede desculpas por tomar seu tempo e vai embora. Ao atravessar a porta, Yokoya cai de joelhos, atônito com tudo o que aconteceu. Quando olha para o chão, encontra algo. Enquanto isso, a moça caminha sem rumo, refletindo sobre o que fazer a seguir. Ela olha para trás, esperando que Yokoya a chame, mas se decepciona ao não ver ninguém. Contudo, enquanto atravessa a linha do trem, Yokoya surge correndo com um sininho na mão, gritando que ela esqueceu algo. Quando ela se vira, um caminhão está prestes a atropelar Yokoya e mandá-lo para outro mundo. Mas ela, furiosa, voa até ele e o salva. Diferente de antes, ela parece encantadora com as bochechas coradas. E Yokoya a agradece por tê-lo salvado. Ela, envergonhada, diz que nunca tinha feito algo assim antes e que seu coração está acelerado. Yokoya lhe entrega o sino, e ela o agradece antes de partir novamente. Porém, enquanto se afasta, Yokoya muda de ideia e a chama, dizendo que precisa de ajuda para limpar a casa. Ele se surpreende ao ver a quantidade de facas que ela possui enquanto desempacota. A moça fala animadamente sobre como suas armas poderiam ter parado até terremotos. Yokoya a interrompe, explicando que precisa de ajuda para lidar com o lixo da casa, não com mafiosos problemáticos. Ela, no entanto, só está acostumada a limpar cadáveres. Yokoya tenta explicar que se trata de um tipo bem diferente de limpeza, doméstica mesmo. Ela pergunta se ele realmente irá contratá-la caso ela se comprometa com as tarefas, e ele confirma. Mais tarde, Yokoya volta e encontra a casa num caos. Ela está molhada, segurando um esfregão quebrado e com um balde na cabeça. Ela começa a se desculpar intensamente e de repente escorrega, mas cai como se fosse uma acrobata de circo, ainda com o balde acertando sua cabeça. Depois disso, Yokoya pergunta se ela é realmente desajeitada e ela se desculpa novamente, visivelmente constrangida. Ele retira o balde de sua cabeça, entrega uma toalha e diz que ela pode começar a aprender com ele dali em diante. Ela concorda, determinada. Algumas horas depois, a casa está brilhando e Yokoya a elogia pelo esforço, deixando-a muito feliz. Quando ele vê as horas, percebe que é hora do jantar e pergunta se ela sabe cozinhar. Ela abaixa o olhar como um cachorrinho triste e ele a tranquiliza, dizendo que vai cozinhar enquanto ela toma um banho. Enquanto se banha, ela pensa em Yokoya, deixando a água escorrer por todo o corpo. Do lado de fora, Yokoya reflete, nervoso, sem saber como lidar com o fato de uma empregada sombria estar a poucos metros se banhando. Ele até fantasia que ela vai sair apenas com toalhas, mas ela reaparece em seu uniforme completo, frustrando suas expectativas. Durante o jantar, Yokoya comenta algo, e ela, confiante, começa a cortar vegetais como se fossem alvos de suas antigas missões. Yokoya serve um pouco de macarrão com carne de porco empanada e ela pergunta o que é aquilo. Diz que provavelmente já comeu algo parecido antes, mas nunca ligou muito para a comida a ponto de saber o que estava comendo. Para ela, comer é apenas uma necessidade para manter-se viva. O sabor não importa. Yokoya insiste que uma mordida no prato fará com que ela tenha uma experiência quase espiritual, daquelas dignas de guerras de comida. Ela observa, ainda confusa, mas curiosa com essa tal mágica do porco empanado em promoção. Yokoya divide a refeição em duas porções, uma para ele e outra para a empregada. Nesse momento ele percebe que não sabe o nome dela. A jovem responde que não possui um nome próprio. Seu antigo mestre era quem costumava nomeá-la.
A princípio, Yokoya pensa em chamá-la de Big SFF 9000, mas decide pensar melhor e escolher algo mais apropriado depois, quando se sentir inspirado. Eles começam a comer. E após a primeira mordida no porco frito, a empregada ainda acha difícil descrever o sabor. Isso a faz relembrar memórias de um passado sombrio. Mas dessa vez, ela sente um calor reconfortante por dentro. Ela diz a Yokoya que tanto a refeição quanto a companhia dele despertam algo agradável nela. No entanto, ele não escuta o elogio, distraído ao comentar que preparou um quarto especial para ela. Ao ouvir isso, a jovem se recorda de tempos ainda mais obscuros em que se banhava em sangue. Mas, diferente daqueles dias, agora ela deseja ser tratada com carinho por seu novo chefe. Ainda assim, Yokoya percebe que a carne dela está sem molho, então entrega a ela o molho tonkatsu. Depois de uma nova mordida, seus olhos brilham, soltando sons involuntários de satisfação enquanto saboreia o sabor umami do molho divino. Mais tarde, no meio da noite, Yokoya acorda chorando após um pesadelo. Seu estômago começa a roncar, então ele vai até a cozinha em busca de algo para comer. De repente, ouve um barulho vindo de lá e se assusta, pensando que a empregada está tramando algo. Porém, ao olhar, ele a encontra furtivamente lambendo o molho tonkatsu. Os dois congelam, constrangidos. Ela tenta se desculpar, dizendo que está viciada naquilo. Mas Yokoya diz que tudo bem e pergunta se ela também está com fome. Ele prepara um hot pot suculento e eles começam a comer. A empregada saboreia a refeição com entusiasmo e, durante a conversa, pergunta a Yokoya se ele tem pesadelos com frequência. Ao confirmar, ela revela que ouviu alguém falando dormindo e achou que fosse um assassino no quarto dele. Armada com facas, ela entrou para defender, mas encontrou apenas Yokoya dormindo e chorando. Ele fica envergonhado e ela comenta que ele chamava pela mãe durante o sono. Para amenizar a situação, ela conta que sonhou com o molho falando com ela, dizendo que ela podia lambê-lo à vontade, pois ele a preencheria. Antes que pudesse continuar, ela acordou. Foi a primeira vez que sonhou com algo que não envolvia sangue e combate. Isso a tocou profundamente. Yokoya compartilha que tem sonhos recorrentes com sua mãe o abandonando por outro homem e que começa a chorar se acordar sem estar deitado no colo dela. A empregada, comovida, oferece seu colo. Ele inicialmente recusa, mas ao notar a tristeza dela, decide aceitar. Quando se deita, algo muda entre eles. Ela percebe que, ao contrário das mortes que já presenciou, ao salvar Yokoya, seu coração bateu diferente, algo novo e confuso para ela. Na manhã seguinte, a empregada descarta um saco de lixo usando técnicas extremamente eficientes, como cortar frutas no ar antes de jogá-las. Yokoya fica impressionado e curioso, e ela responde que faz isso para economizar espaço. Logo em seguida, eles encontram um filhote de cachorro deixado em frente à casa, junto de uma carta escrita por um dono falido, que acreditava que Yokoya, por parecer rico, cuidaria do animal. Mesmo relutante, Yokoya decide acolher o bichinho com medo de que ele morra abandonado. No entanto, a empregada discorda, dizendo que salvar o cão por pena só o deixaria fraco, impedindo-o de desenvolver sua natureza de sobrevivência. Yokoya ignora a lógica dela, dizendo que, assim como o filhote, ele também foi salvo. E ela não o salvou por dó, mas porque o corpo dela se moveu sozinho para protegê-lo. Suas palavras emocionam a empregada. Ele continua, dizendo que entende o sentimento de ser deixado para trás e por isso decidiu ajudar o filhote. Enquanto ele já começa a se apegar ao novo amigo peludo, a empregada mantém distância, claramente desconfortável. Yokoya percebe e tenta encorajá-la a tocar o cachorro, mas ela se afasta, visivelmente nervosa. Ele acha isso adorável, e ela admite que o faria se fosse uma ordem direta. Yokoya diz que não vai obrigá-la. Curioso, ele pergunta sobre o medo dela, e a empregada revela que, durante seu treinamento como assassina, foi deixada em uma montanha infestada de cães selvagens e extremamente hostis. Yokoya compreende o trauma e lamenta que ela não possa ajudar a cuidar do bichinho. Isso a deixa abalada. Determinada a não decepcioná-lo, ela reúne coragem e pede para segurar o cachorro. Na primeira tentativa, porém, o segura como se estivesse manipulando uma bomba, fazendo seus braços tremerem. Quando Yokoya pergunta o que exatamente a assusta no filhote, ela aponta as garras, os dentes e os olhos demoníacos. Yokoya comenta que, diferente dela, ele vê o cachorro como um emoji, algo que Yuki considera um conceito completamente alienígena. Mas de repente, o cachorro morde o dedo dela, fazendo com que Yuki se contorça como se fosse arremessar o bichinho direto para o espaço, quase transformando o pequeno em um cachorro quente. Depois de se acalmar, ela observa o cão mordiscando o próprio Yokoya. Ele então verifica os dentes do filhote e percebe que ele está passando pela fase de dentição. Eles levam o bichinho ao veterinário e enquanto Yokoya cuida do check-up, Yuki vai comprar suprimentos. Para a surpresa de todos, até do cachorro, ela demonstra um lado extremamente carinhoso, deixando ambos impressionados. Após o passeio, ela olha para Yokoya e diz que nunca conheceu um garanhão tão gentil quanto ele.
Diferente de seus antigos mestres, que eram frios e a tratavam como mera ferramenta para completar missões, Yokoya a acolhe com bondade mesmo diante de suas falhas. Ela então faz um pedido sincero. Quer permanecer naquele mundo dele, um lugar onde há calor humano, diferente do seu antigo mundo regido por assassinatos e sobrevivência. Quer ser como o cachorro, alguém perdido que encontrou um novo lar. Yokoya, tocado, diz que o que ela realmente deseja é deixar de ser uma assassina e começar a viver como uma garota comum, algo que Yuki nunca havia imaginado ser possível.